Bem, irmãos, nós vamos orar mais uma vez e depois daremos início à meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças ao Pai pelo privilégio que nos deu, podemos te louvar. E agora pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, pela meditação na Tua Santa Palavra, que possa vir, ó Pai, fortalecer as nossas vidas espirituais, que possa nos edificar e assim nos fazer crentes melhores, que agradam ao Senhor, que fazem a Tua santa vontade. Nós clamamos a Ti, ó Pai, por edificação, por meio da Tua santa palavra em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queremos dar as boas-vindas, a todos que estão nos visitando também. Sejam todos bem-vindos. Deus os abençoe e que nessa noite você possa ser edificado pela palavra de Deus. Irmãos, nós estamos estudando sobre um tema que é muito importante, como você já tem acompanhado, os que têm acompanhado esses estudos de domingo à noite, têm percebido a importância desse tema, Homens Fortes. Nós temos estudado domingo à noite esse livro, Homens Fortes, e assim traz um assunto que é muito importante para a igreja de Deus. E nós já vimos que a força dos homens de Deus, que Deus espera, não é a força física, mas a força espiritual. Deus quer homens espirituais na sua igreja, homens que realmente estejam dispostos a seguir a Cristo, seguir os passos do Senhor Jesus. E para isso precisa ser forte espiritualmente falando. Não é simplesmente o homem bombadão que anda na academia, É importante cuidar da saúde física, sim, é importante, mas a saúde espiritual é mais importante. Não adianta nada nós cuidarmos da saúde física se não cuidarmos da saúde espiritual. Então Deus quer homens fortes, homens comprometidos com a palavra do Senhor. E nós já observamos o perigo que é para a família, para a igreja e para a sociedade se homens de Deus não são fortes. Se os homens que se dizem filhos de Deus não seguem realmente os passos de Jesus. Nós já observamos um pouco sobre isso. E hoje nós vamos continuar observando 3 simples razões pelas quais um caráter piedoso é o primeiro componente da liderança espiritual. Só para recordar um pouco, irmãos, e às vezes quem não ouviu nenhum desses estudos ou ouviu intercalado, está um pouco perdido, Então, só para a gente recapitular um pouco, nós estudamos no capítulo 1 sobre a importância da liderança espiritual. Então, vimos por que é importante haver essa liderança espiritual num lar, numa casa, e essa liderança espiritual tem que ser exercida pelo homem. O homem é quem tem que desenvolver essa liderança espiritual. Nós vimos a importância disso, porque a família vai ser abençoada, a igreja vai ser abençoada e a sociedade em si também vai ser abençoada com homens fortes, homens de Deus, que assumem essa responsabilidade de serem os líderes espirituais do seu lar. E no capítulo 2 nós estamos estudando o valor do caráter. Concluímos a importância da liderança espiritual, estamos estudando o valor do caráter. Porque para ser um líder espiritual, não basta apenas andar com a Bíblia debaixo do braço, Porque aí nós pensamos que é só isso. Não, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu participo de uma igreja evangélica, A gente chega, abre a boca e diz forte, Participo de uma igreja evangélica, então eu sou um homem de Deus. E ó, a Bíblia usando debaixo do braço, Aí, infelizmente, às vezes, algumas igrejas ensinam que isso é bastante, Você está lá, todo de paletó e gravata, Não estou condenando quem vai para o culto de paletó e gravata, não. Se quiserem vir, pode vir, viu? Fica à vontade. É porque aqui eu sou meio calorento, Aí não dá certo. Não vou ficar mais tempo enxugando o suor do que pregando, certo? Então, irmãos, a vestimenta em si tem sido às vezes colocado como um destaque. Eu tenho ouvido de pessoas que congregam em determinada igreja evangélica, eu não vou dizer o nome da igreja, por questão de ética, mas o cabo de roda, não, para lá a gente vai de paletó,
como se fosse assim algo super espiritual o fato de eu ir para a igreja de paletó. Me faz diferente dos outros? Não. Pelo contrário, se eu não tiver cuidado, eu caio na soberba, né? No orgulho, porque aí eu estou lá todo de paletó e algum irmão não está de paletó, e aí pode cair no orgulho e dizer, olha, eu sou mais importante do que o irmão ali, porque eu vim mais bem vestido. É um perigo, irmãos. Então o fato de eu vir de paletó para a igreja, isso não quer dizer nada, certo? Não quer dizer nada, só quer dizer que eu tenho um paletó em casa, né? E eu quis usar para vir para a igreja, mas não quer dizer nada com relação à minha vida espiritual, certo? E o simples fato de andar com a Bíblia debaixo do braço também, né? Como desodorante, também não serve de muita coisa não, certo? A nossa Bíblia tem que estar guardada no coração, na mente. Temos que meditar na palavra de Deus, né? Às vezes usar a Bíblia só como desodorante ou como apoio de braço não quer dizer muita coisa. Então o que Deus quer de nós, irmãos, não é um simples fato da gente se dizer crente. Ah, eu sou um crente, tá bom, eu creio em Jesus. É só isso. Não estou dizendo que isso não tem valor, porque isso aí é a sua entrada no céu, né? Crer no Senhor Jesus verdadeiramente é a sua entrada no céu. É o passo mais importante da nossa vida. Mas se nós ainda estamos nesse mundo, ainda temos algo a mais para fazer. Não para a salvação. Que fique bem claro. Para a salvação Jesus já fez por nós. Aí o simples fato de eu crer nele como meu único e suficiente Salvador me faz uma pessoa salva. Porque não é por meu merecimento, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pela minha fé em Cristo. Então Ele me concede a salvação. Mas eu ainda estou vivo. Creio no Senhor Jesus, sou um filho de Deus e estou vivo. Então preciso fazer algumas coisas para Deus. Não para a salvação, mas para glorificar o nome dEle. Então, o tema Homens Fortes, nós temos que entender o valor do caráter cristão. Que o homem ele tem que desenvolver um bom caráter cristão. Ele tem que ter esse caráter irrepreensível diante da sociedade. Se você é um homem de Deus, eu creio no Senhor Jesus. Foi? Pois agora a sua responsabilidade é grande. Crer no Senhor Jesus, irmãos, muita gente anda enganando as pessoas aí bota uma placa numa igreja dizendo assim, pare de sofrer, né? Como se você crê em Jesus, pronto, todos os seus problemas acabaram. E Jesus não é um curandeiro não. Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio para nos salvar do inferno, da perdição eterna, que é a consequência dos nossos pecados. Mas eu não posso ficar achando que Jesus é só para me curar e pronto. E aí eu estou agora aliviado. Eu criei Jesus, pronto. Estou aliviado, não preciso fazer mais nada para Deus. Posso viver agora a minha vida, está tudo resolvido. Não é assim não. Se você crê no Senhor Jesus, você agora é um filho de Deus. E agora a sua responsabilidade é grande. Por quê? Porque você tem que representar Deus na terra. Viu aí a responsabilidade? Você tem que representar Deus na terra. Você tem que fazer com que as pessoas olhem para você e vejam a pessoa de Deus. Vejam que você é uma pessoa de Deus. Que você é diferente do mundo. Do mundo. Porque você brilha a luz de Cristo. Então tem que ter um caráter irrepreensível, um caráter de valor. E o homem, principalmente. Por quê? Porque ele é o líder do lar. Lembram o que é que diz Efésios, capítulo 5, versículo? Os homens têm de decorar esse versículo, viu? Pelo menos uma parte, né? Efésios 5, 23. Porque o marido é cabeça da mulher. Decore pelo menos essa parte. Não é que você é o rei, né? Da cocada preta, como diz o ditado, e agora o que você diz, acabou a história, porque você é quem manda no pedaço. Não. Deus te fez cabeça da mulher. No momento que você casou, então você é cabeça. Verbo ser no tempo presente. Eu sou, tu és, ele é. Tempo presente. Então, no momento em que você casa, você é o cabeça da mulher. Lembre disso, não esqueça. Por quê? Porque você tem que entender a responsabilidade que você tem mediante isso. Se você é o cabeça, para que serve a cabeça? Para comandar, não é não? Não é para comandar? Tomar as decisões certas. Você já pensou se o nosso cérebro toma a decisão errada? Já pensou? Se ao invés de eu pegar ali, o meu cérebro diz, olha, pega uma escova e pintei o cabelo, para quem tem, né?
Aí o cérebro diz, não pega uma escova, pega uma tesoura e vá pentear o cabelo. A pessoa, se o cérebro passar essa ordem, aí vai lá pegar uma tesoura, ou então uma lixa, vamos botar a lixa que fica mais fácil, né? Pega uma lixa, que é a lixa de pé, e vai pentear o cabelo. Dá certo? Não dá. Mas de onde é que está o erro? O erro está na mão que pegou a lixa? Não, está no cérebro que passou a ordem errada, comandou de forma errada. Estão vendo a importância? O homem, que é o cabeça da mulher, ele tem que comandar, ou seja, tomar as decisões certas. Não é ser um ditador no lar e nem um frouxo, não. Nem um extremo, nem o outro, né? Tem que ter um equilíbrio. Saber ouvir a mulher, que às vezes a mulher tem razão, tá certa, e a gente tem que reconhecer que ela tá certa, e tá bom, então vamos fazer do seu jeito mesmo. Pronto, você tomou a decisão final, certo? E às vezes a mulher tem que ter a humildade também de reconhecer, não, meu marido não quer acatar a minha ideia hoje, então deixa eu ver, né? É o que dá. Tem a humildade de ser submissa também, e aí vai entrar em acordo aí as duas partes, certo? Mas o homem tem que ter essa consciência, eu sou o cabeça, então eu tenho que liderar da maneira correta, e a responsabilidade é muito grande. Porque já pensou você passar uma lixa na cabeça? Loucura, né? Mas se coordenar de forma errada, então não pode. Tem que pedir sabedoria da parte de Deus para fazer a coisa certa. E o primeiro ponto que o homem tem que observar para ele ser um bom líder, ele tem que ter um bom caráter. Tem que ter um bom caráter. Principalmente se você se diz um filho de Deus. Não, eu sou um filho de Deus, eu criei Jesus. Agora que você tem que ter um bom caráter mesmo, para você poder dar exemplo para a sociedade como o homem de Deus se comporta e como ele lidera a sua família. Tem que ter um bom caráter. E aí nós vamos observar 3 simples razões pelas quais um caráter piedoso é o primeiro componente da liderança espiritual. O primeiro componente é ter um caráter piedoso, um bom caráter, um caráter dedicado às coisas de Deus. Primeiro lugar, porque Jesus ensinou. Jesus ensinou isso. Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não pode. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como é que a gente conhece uma pessoa? Pelos frutos. Aqui o contexto está falando dos falsos profetas, né? Nós vamos conhecer os falsos profetas pelos frutos. E o autor do livro aqui, ele vem trazer a aplicação para o homem, o líder. Ele tem que ser reconhecido pelos seus frutos, pelo bom caráter, a maneira como ele se comporta na sociedade, a maneira como ele lidar com os problemas, a maneira como ele trata a sua esposa, não somente fora de casa. Porque é muito fácil, irmãos, disfarçar fora de casa e o seu casamento é uma bênção. É muito fácil. É só você sair com a sua esposa, se tem um carro, você abre a porta do passageiro para ela entrar, né? Você descer do carro de mão dada, ainda mais carinhoso, bota a mãozinha dela aqui, né, na curva do braço. Chega lá no restaurante, vai sentar, puxa a cadeira para ela sentar aí, mas não puxa e deixar o bichinho cair não. Bota a cadeira de volta, né? Ô amor, o que é que você quer jantar hoje? Não é assim? É muito fácil, irmãos. É a receita, eu lhe dei, né? Se você quer ser falso, se você não vive bem dentro de casa, e eu escuto o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que se você faz isso, você é falso, não. Mas às vezes você não faz isso em casa. Não é tão gentil em casa com a esposa. Aí fora quer demonstrar para os outros que você é o melhor marido do mundo. Cuidado, que Deus está vendo. Certo? Então, não se pode viver só de aparência, porque é muito fácil. Nós temos que viver a vida comum do lar
A vida conjugal que agrada a Deus é dentro de casa. Dentro de casa. Cada um exercendo o seu papel. O marido ama a esposa, lidera, toma as decisões, se responsabiliza pelas consequências também. Se der errado, coma a bronca, como eu aprendi no meu ditado popular do interior, né? Fez errado, coma a bronca. Resolva o problema, né? Não vá botar responsabilidade para ninguém, não. Resolva, seja homem para assumir o seu erro também. Ser homem não é só bater na mesa e eu que mando aqui, não, viu? Ser homem é você tomar decisões e assumir as consequências. Se deu errado, aí fui eu, viu? Pode deixar que eu resolvo. E se deu certo, não vá se vangloriar, não. Faz parte da vida, né? Graças a Deus por mim. Mas se deu errado, como a bronca, resolva. Seja homem realmente. O homem, ele faz isso. E aí as pessoas percebem, rapaz, esse caba é bom, né? Esse caba erra, mas ele assume o erro dele. Ele vai lá e resolve o problema que ele fez. Ter um bom caráter, não se esconder das responsabilidades. Isso é o que Deus espera de nós, porque pelos frutos é que as pessoas vão nos conhecer. Se eu dou bons frutos, as pessoas vão me conhecer como uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Agora, se eu dou maus frutos, aí a Bíblia, né? Senhor, graças a Deus, vou para a igreja, hoje é domingo, né? Vou para a igreja, pelo menos domingo eu vou para a igreja. E os frutos maus durante a semana. E as pessoas vão reconhecer que você realmente é de Deus? Mas esse é um crente aí falso. Vocês não conhecem ele, é um vizinho lá de casa. Isso é triste, irmãos, triste. Aí como é que nós queremos assumir a responsabilidade do nosso lar, ser um bom líder espiritual, se nós não temos um bom caráter, um bom testemunho das pessoas de fora? Pelos frutos os conhecereis. Então esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira razão. Por que que eu tenho que desenvolver esse bom caráter? Porque Jesus ensinou que vão me conhecer pelos frutos. Então eu tenho que dar bons frutos para que as pessoas reconheçam que realmente nós somos pessoas de Deus. Este conceito é verdadeiro tanto na sua vida como na sua família. Um coração voltado para o Senhor será manifestado em sua vida voltada para Deus. Sua santidade vai produzir frutos em sua esposa e em seus filhos. Sua santidade vai produzir frutos em sua esposa e em seus filhos. Então, irmãos, fazer um apelo para os homens. Você é casado? Desenvolva essa liderança espiritual no seu lar. Seja exemplo de cristão para a sua esposa e para os seus filhos. Seja exemplo. Dê o exemplo de como um crente honra o nome de Deus. Você começa a dar esse exemplo dentro de casa. Não adianta nada dentro de casa você ser um péssimo crente e aí lá fora para os outros, ô meu irmão, glória a Deus, aleluia, amém, né? A paz no Senhor e muito mais outras coisas lá. Se dentro de casa você não dá o exemplo de crente. Então viva o exemplo de crente já dentro de casa. Esse conselho, irmão, nós estamos puxando mais a orelha dos homens, né? Mas também serve para as mulheres. Mulheres, dê o exemplo de uma crente dentro de casa. Comece a trabalhar esse testemunho dentro de casa. Porque se você não consegue dar um bom testemunho dentro de casa, lá fora você pode até disfarçar. Mas Deus está vendo. Deus sabe que é uma farsa. Então nós temos que começar dentro de casa, dando esses bons frutos, respeitando a esposa, cuidando da esposa, estando pronto para ajudar no que for preciso. Se a esposa está adoentada, você chegar junto e fazer as tarefas que era para ela fazer. Ou se você não tem habilidade para fazer, contrate alguém, pague para fazer, né? Porque eu não sei o que, mas tem gente que tem um dinheiro tudo separado, né? Não, tu ganha o teu dinheiro, marido, ó, tu faz as tuas coisas. Aí a mulher ganha o dinheiro dela e ela faz as coisas dela, né? Tudo separado, né? Meu dinheiro é meu, da esposa é dela. Não existe isso na família cristã, não, irmãos. Está errado. Tem que ser uma bolsa só, né? O dinheiro da mulher e do marido vai para onde? O mesmo canto. Quando vocês casam, não são uma só carne, não? A Bíblia não diz, né? Quando se casam, os dois se tornam uma só carne, mas as carteiras são separadas, né? Ele diz isso lá na Bíblia? Não, é uma só carne em tudo. Em tudo, né?
É tão provado, irmãos, que casa e é uma só carne em tudo, que vocês lembram da história de Jó? Quando disse que Jó perdeu tudo, lembra? Jó perdeu tudo, não foi? Perdeu a esposa. Interessante, né? A esposa ficou lá. Disse uma besteira, mas tudo bem, né? Deixa pra lá, não é o contexto não. Quero focar que é tão provado que quando os dois casos são uma só carne, que a esposa de Jó estava lá. Perdeu todos os bens, perdeu os 10 filhos, perdeu a saúde, mas a esposa estava lá. Viu como é interessante? E viu como a mulher é a parte mais frágil e Deus protege? Porque quando Satanás tentou a Deus para colocar doença em Jó, quem ficou doente? A mulher? Só Jó. Porque a mulher foi poupada, porque é a parte mais frágil, né? Viu como é interessante? Então, é uma só carne, irmãos. Então não tem para que ter carteira separada, não. E tem uma coisa, né? Para ser uma honra para o homem poder pagar a despesa da mulher. A mulher está com vontade de fazer um negócio lá no cabelo, os berimbelos lá, que tem um monte de nome que eu não sei, né? Eu não sou mulher, nem tem cabelo para fazer isso. Aí, eu quero fazer uma escova progressiva, né? Tem um negócio aí. Vá, minha filha, pode ir que eu pago. Tenha felicidade, irmãos, em fazer isso. Se a sua esposa quer tanto fazer, você tem condição de fazer isso, pague com satisfação, nem gagueje não. Porque não sei, que é uma conta d'água, né? A conta d'água não, se você tem condição de pagar e a sua esposa quer fazer, faça, vá meu amor, pode fazer, quando você quiser aí, quanto tiver dinheiro para pagar, né? Cuidado para não exagerar muito, né? Faça, dê satisfação à sua esposa, é uma demonstração que você ama ela. Cuidado, irmãos, para amanhã não já ir atrás de fazer escova progressiva, não. Senão o marido vai me pegar no próximo final de semana, né? Mas é uma demonstração, estou dando um exemplo, irmão, mas é em coisas básicas às vezes. Às vezes a mulher quer fazer as unhas e o marido, não, faça com seu dinheiro, meu mesmo não. O que é isso, irmãos? É sua esposa. Você tirou a filha alheia de dentro de casa, onde ela era amada, cuidada pelos pais, seus pais tinham o maior carinho por elas. Aí você tira a filha ali dentro de casa e não tem coragem de pagar para fazer as unhas dela? Não. Como é que você quer dar um testemunho para sua esposa que você é um homem de Deus? Pode isso? Não pode, irmão. Está errado. Você é um homem, você casou, tirou a filha ali dentro de casa, tem a responsabilidade agora de assumir a filha que você tirou dentro de casa. Agora ela é responsabilidade sua. Você tem que cuidar dela agora, não é só como marido, não. É como pai, é como irmão, é como conselheiro, é como líder espiritual. Seja o pastor da sua esposa. Não, mas eu não sou formado em teologia. Precisa não, estude a Bíblia e pastoreie o coração da sua esposa. Dê conselhos bíblicos para ela. Não, irmão, mas eu não sei pregar. Não precisa não, é só mostrar na Bíblia. A Bíblia fala por si só. Agora só você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que correr atrás do conhecimento. Ler, se você não sabe ler, tem que ouvir, para poder aprender e ensinar a sua esposa como seguir a Deus. E dar o exemplo primeiro, ó, pelos frutos os conhecereis. Então seja homem mesmo de verdade, irmãos. Não é só de nome não, porque veste uma calça não. Mulher também pode vestir calça. Assuma as responsabilidades de homem no seu lar. Comece dando exemplo dentro de casa. Como se cuida da esposa, como você protege a sua esposa. Se a sua esposa está com medo de uma rã, vá lá e tire. Nem que você tenha medo também. Rapaz, mas eu tenho medo de rã, não importa, mas vai proteger a sua esposa, vá lá e pegue. Perca o medo da rã. Bota um saco na mão lá, fecha os olhos aí. Pega e joga no mato. Mas ela espera de você esse cuidado. Porque antes quem fazia era o papai dela. E ela saiu da casa dela e vai para a sua. Então você tem que assumir esse papel. O que o pai dela fazia, você tem que fazer e muito mais ainda. Muito melhor. Porque um dos segredos da vitória da vida conjugal, irmãos, é fazer o que você puder para que a esposa não sinta saudade de casa. Sabiam desse segredo? A sua esposa não pode sentir saudade da casa dos pais dela, não. Quando ela lembrar, mas lá na minha casa, meus pais eram assim. Mas aqui em casa é tão bom, meu esposo cuida tão bem de mim, né? Me protege, né? Chega junto na minha necessidade. Quando eu não tenho dinheiro para comprar alguma coisa que eu tenho tanta vontade e ele tem, eu sei do esforço dele, que ele faz para me ajudar. Faça isso, irmãos. A esposa precisa sentir esse cuidado
do marido. Não estou dizendo que a gente vai acertar em tudo, não, porque nós nem somos Deus. Mas se esforce. Demonstre para a sua esposa o esforço que você faz em fazer ela feliz. Porque aí vai ser diferente a vida conjugal. Se ela temer a Deus, né? Se ela temer a Deus. Mas não se preocupe com isso não, faça a sua parte. Se ela não quiser fazer a parte dela, aí entre ela e Deus, ela vai se resolver com Deus. Certo? Tente viver dessa forma para que você fique em paz com o próprio Deus. Senhor, o Senhor está vendo. Estou fazendo a minha parte, né? Estou fazendo a minha parte. Me dê força, Pai. Eu clamo ao Senhor que o Senhor me dê força para eu continuar fazendo a minha parte. E quebrando o coração da minha esposa para ela fazer a parte dela também. Se é que a sua esposa não está fazendo. Ore a Deus com humildade, clame. E Deus sabe trabalhar, certo? Mas temos que entender isso. Bons frutos, primeiro dentro de casa. Em segundo lugar, se o seu exemplo diferir de suas palavras, sua família seguirá o seu exemplo. É aquela velha história daquele ditado que o pessoal diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Menino, vai para a igreja, viu? Hoje é domingo, vai. Aí mulher leva o menino. E você não vai para a igreja. Se você que é o homem, é quem tem que dizer: vamos, família, para a igreja. Comigo, eu vou também. Você que é o marido, que é o cabeça da família, é quem tem que levar a mulher e os filhos. Não é empurrar eles para a igreja e você ir fazer outra coisa, não. Você é o homem. Você é o cabeça. É o líder. Então você que tem que dar o exemplo. Quando eu digo você, eu estou me incluindo, viu? É porque é mania de professor. Certo? Nós, homens, é que temos que dar o exemplo. Como é que eu quero ensinar minha esposa a seguir a Deus e meus filhos se eu não sirvo? Se eu não vou aos cultos? Então, nossa família tem que perceber que eu só não vou mesmo quando não posso. Que nem arrastado eu aguento ir. Eu estou muito doente. É sério, a família vai entender. Mas se você está com condições de saúde para ir, vai, irmão. Não falte não. Dê exemplo. Às vezes nós pensamos que isso não vale nada, né? Não, é só mais um culto. É. Você sabe quando é que você vai ouvir essa pregação de novo? Nunca. Provavelmente nunca mais. Porque a gente discorre nesses textos sobre família e às vezes não trata mais do mesmo assunto, porque o foco já é outro. Porque o Espírito Santo é quem dirige o pregador. Eu oro assim a Deus, que o Espírito Santo me dirija para trazer a palavra que a igreja precisa ouvir. Não é que a igreja quer ouvir, não. Que a igreja precisa ouvir. E eu também preciso ouvir. Porque o Espírito Santo é quem nos dirige. Nós estudamos o assunto, estudamos a Bíblia, estudamos os comentários e oramos para que o Espírito Santo nos dê a direção que Ele quer que a igreja escute nesse dia. E aí outro dia, será que o Espírito Santo vai querer que escute a mesma coisa? Não sei. Ele é quem sabe, né? Mas por experiência própria, é muito difícil uma pregação se repetir. Difícil. Às vezes no mesmo texto, mas as aplicações são diferentes. Então é muito difícil ela se repetir exatamente com os mesmos conceitos. Então não falte aos cultos. Não é porque a gente vem lá de Pedra Branca, não. Se você está vindo dos cultos por conta disso, não, eu vou para o culto porque os irmãos vêm lá de Pedra Branca para pregar para a gente aqui, 45 km para vir, 45 para voltar, 90 km. Eu vou, em consideração a eles. Não venha, não. Se for por conta disso, não venha, não. Venha porque você ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Eu não sou ninguém para você vir ao culto em respeito a mim, não. Eu sou um mísero pecador, pior do que você. Mas Deus merece o seu respeito. Então venha por causa dele. Foi ele que veio ao mundo na pessoa de Jesus e deu a vida por você. E é a palavra dele que nós pregamos aqui. Então venha por causa da palavra de Deus. Não é por minha causa ou por causa da minha esposa, não. Venha por Deus, porque aqui é pregada a palavra dele. Então venha aos cultos, não falte, dê o exemplo. Se você quer que a sua família siga algum exemplo, alguma determinada atitude, comece por você, porque você é o cabeça. Então você que tem que liderar as situações. Se você quer que algo mude na sua casa, então comece por você. Você que é o homem, que é o líder, você tem que liderar, tem que dar o exemplo. Você sabe quem foi o maior líder da história? Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Foi o maior líder da história do mundo, foi o Senhor Jesus. Porque até hoje ele tem seguidores.
Viu? 2000 anos após a sua morte, ele ainda tem seguidores, e não são poucos. Mas você sabe o que foi que Jesus fez para ter tantos seguidores, para ser um líder tão adorável? Ele deu o exemplo. Ele foi lá e provou. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele fez, ele deu o exemplo. Ele não fez só mandar, não. Vá, faça isso. Às vezes a gente pensa que o líder é assim, né? O bom líder é aquele que tem uma voz grossa assim, autoritária, né? Eu quero que você faça isso, né? Não. O bom líder é o que dá o exemplo. Então, se você quer ser um bom líder na sua casa, dê exemplo. Por isso que o assunto é bom caráter. Então, você tem que desenvolver o bom caráter na sua família, seguindo o exemplo da Bíblia, que é a melhor receita de bom caráter está nas Escrituras Sagradas, para que a sua família veja o exemplo em você, os frutos em você, que é homem, e nós que somos homens. Aí eles vão observar, né? A sua família, mulher e filhos, vão observar. Rapaz, o homem está nos caminhos de Deus, então vamos também, vamos com ele. Se ele está indo é porque e ele está mudando a vida, nós percebemos já a diferença na vida dele, porque ele se dedicou mais a Deus. Então vamos também. A família vai perceber. Agora, se nós somos os líderes, cabeça, somos desleixados da nossa vida espiritual, não buscamos a Deus, não buscamos o conhecimento das Escrituras, não estamos nem aí para ir para os cultos, vamos esperar o que da família? Muita atenção, irmãos, na nossa vida espiritual. As pessoas não seguem líderes aos quais não respeitem. Se você não conquistar o respeito da sua família, eles não vão seguir o seu exemplo. Você tem que conquistar o respeito. Você tem que respeitar para ser respeitado. Você pode fazer-se eloquente em dizer a seus filhos que Jesus é a prioridade na vida, mas se eles ouvirem faltando à igreja em 3 de cada 4 domingos, 4 domingos, 3 é falta, né? Só vai um. A fim de ter divertimento, você falta porque vai se divertir, vai para uma festa de aniversário, ou vai para não sei para onde, para um banho, para um passeio, não sei o que, né? Não, vou hoje não, que vai lá, menino, vocês vão que eu tenho que arrumar um amigo lá com um banho de piscina, não sei aonde. Ah, é? Certo. Suas palavras parecerão fingidas. Então o que você está dizendo que ir para a igreja é bom, eles não vão acreditar. Porque você diz para eles irem e não vai. Então se você vai para outro canto, eles vão ficar na curiosidade. Pai, estou achando que aquele outro canto que o papai vai é melhor do que onde ele está mandando nós ir. Por que ele não vai com a gente? Ou vocês pensam que criança é bicho bobo? Criança é bobo? Vai pensando. Criança de menos de 2 anos de idade que pega um celular desse aqui, ó, e faz um monte de coisa. Passa o dia todo jogando, ó. Joguinho que se nós for brincar com ele, nós perdemos, né? Aí a gente pensa em criança, bicho bobo. Não, bichinho, não tem nada não, isso é inocente, né? Tá certo. Quem foi que ensinou a criança quando vai brincar com outra, dizer assim, me dá, que isso aqui é meu? Quem foi que ensinou? Vocês nunca viram a criança fazendo isso? Você acha que alguém ensinou aquilo para ele? Não, é a malícia que está no coração do ser humano. Aí acha que criança é bicho bobo, né? Não, bichinho, não entende nada não. Não entende não. Vai sonhando. Então, irmãos, isso funciona para todos, viu? Nós, pregadores, também temos que seguir esse exemplo aqui. De dar o exemplo em casa, em primeiro lugar, né? E na igreja também. Como é que se serve a Deus? Como é que busca a Deus? Começa em casa. E aí tem que se refletir também na igreja. A terceira razão pela qual um caráter piedoso é a base da liderança espiritual é que pessoas foram criadas para imitar. Vocês já prestaram atenção? Geralmente a gente imita os outros, né? Eu achei legal aquele corte de cabelo, fulano tal fez, a gente vai lá e corta, né? Rapaz, está na moda agora aquela pintura do cabelo e tal cor. Vai lá e faz, né? E aquela roupa, vocês viram? Está no status. Né? Agora a linguagem da tecnologia está no status do Instagram. Está lá. Vocês viram no vídeo do TikTok. Rapaz, é fantástica aquela roupa. Aí vai lá.
E os cortes de cabelo, né? De um determinado jogador de futebol, que eu não vou citar o nome, né? Que inventava meio mundo de corte de cabelo e os cabos repetindo, né? Fomos feitos para imitar. É a tendência do ser humano, imitar os outros. Então, por que é importante o homem, o líder do lar, ter um bom caráter? Para que ele seja imitado. Para que a sua família o imite. Para que a igreja o imite. Quem não gostaria de ser como o apóstolo Paulo? Um homem de Deus, né? Abriu mão da própria vida dele para pregar o evangelho. Um homem que foi apedrejado num dia e no outro viajou. Dá para explicar um negócio desse? Uma experiência dessa? A Bíblia diz que ele foi tido como morto e no outro dia ele viajou. Agora ele viajar não era de avião não naquela época, era a pé. Ele viajou. Alguns estudiosos acreditam que ele ressuscitou, viu? Alguns estudiosos, estou dizendo que vocês vão sair por aí espalhando isso, não. Certo? Se não tem claramente na Bíblia, então deixa para os estudiosos aí. Nós vamos para a prática. Então, irmãos, nós queremos imitar o homem de Deus, ou pelo menos deveríamos querer imitar homens de Deus, nós homens, e as mulheres, imitar as mulheres de Deus da Bíblia. Não é ficar procurando a artista que está no paparazzo do momento aí, nas redes sociais, eu quero imitar aquela mulher lá, que ela é muito famosa na mídia, o povo com tudo curtindo aí os vídeos dela, curtindo aí as postagens dela. Cuidado, irmãos. O nosso padrão não deve ser o mundo. Não estou dizendo que nessas redes sociais só tem gente do mundo, não. Entenda, tenha maturidade, pelo amor de Deus. Senão vamos dizer por aí, o pastor está dizendo que lá nas redes sociais só tem incrédulo, não, tudo para o inferno. Olha o telefone sem fio, viu? Eu não disse isso. Então, cuidado, sigam pessoas de Deus. Imite pessoas de Deus. E onde é que está o exemplo maior? Na Bíblia. Está aí, ó, repleto de exemplos fantásticos de homens e mulheres de Deus para imitarmos, pessoas de bom caráter que faziam a vontade do Senhor. Jesus não desceu do céu somente para morrer na cruz, ressuscitar e então voar de volta para o céu. Ele veio para viver com seus discípulos. Ele os ensinou verbalmente e viveu esses ensinamentos, dando 33 anos de exemplo perfeito. Lembra que eu disse? O maior exemplo foi Cristo, o maior líder da história foi Cristo, porque ele deu exemplo, ele viveu. Ele não só ensinava, ele vivia. Ele praticava o que ensinava. Nós, homens, precisamos fazer isso também. A liderança espiritual que você precisa assumir tão seriamente deve começar em seu coração e em sua vida. Nós, homens, que às vezes exigimos mudança espiritual na nossa esposa e nos nossos filhos, nós, homens, temos que começar essa mudança. Nós temos que começar a mudar a nossa vida espiritual, dando exemplo de que aos pés de Cristo nós conseguimos mudar de vida e fazer com que Deus seja glorificado em nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, ó Pai. Nos ensina o exemplo magnífico do Senhor Jesus Cristo, que precisamos segui-lo, para que assim possamos também dar exemplo às nossas famílias e assim também na igreja. E que assim, ó Pai, aconteça o efeito multiplicar, que ao fazer a Tua vontade, o Teu nome seja glorificado, as pessoas vejam as nossas boas obras, a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor, e assim queiram seguir os passos de Jesus. Que a luz do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, possa brilhar em nossas vidas, não para a nossa glória, porque não somos nada, somos pó da terra, míseros pecadores, mas que a Tua luz, ó Pai, possa brilhar em nós, para que as pessoas vejam o Senhor e assim sigam os Teus passos. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, bom descanso, a proteção do Senhor sobre a vida de cada um, e uma semana, ó Pai, de vitória sobre o mal e sobre o pecado. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.